Oi, José, tudo bem? Bom, a resposta das suas perguntas ela ia ficar um pouco extensa, então eu preferi responder é, por meio de um vídeo, tá? E aí eu conseguiria ter uma liberdade maior para te explicar a situação. Então vamos lá, eu selecionei aqui o que eu acho que seja as três principais perguntas dos seus questionamentos. Vamos lá. Como conectar o Xamarin com o SQL Server? Primeiro a gente tem que entender o seguinte. Vamos lá. O Xamarin ele vai rodar no dispositivo, no smartphone. Então você não teria no smartphone uma versão do SQL Server para o Xamarin, né? Eu digo assim, uma versão rodando, por exemplo, no seu smartphone, no seu Android, no seu iOS. O SQL Server é um banco de alta performance e deve ser instalado apenas em servidores ou computadores desktops quando você vai estudar, beleza? Deixa eu colocar aqui o WP, né? Ou o Windows Phone. Então a primeira situação é: o SQL Server não existe para mobile. Então este é o primeiro item. Não existe no mobile. Os motivos são muitos. A arquitetura do mobile é ARM, enquanto que do computador é x86 ou x64, né? Então já tem uma grande diferença que é a arquitetura. Segundo, o SQL Server ele foi feito para suprir múltiplos usuários, então múltiplos acessos, múltiplas requisições. É um sistema bem mais complexo e o consumo de memória, de CPU, né, de processamento é muito superior ao que um smartphone conseguiria atender. Então não existe nem SQL Server nem qualquer banco de dados como MySQL, Oracle, nenhum desses bancos de dados vai existir para um smartphone. E a ideia é que nunca existirão, tá bom? Então vamos lá, por quê? Porque smartphone tem CPU, memória, tudo isso é muito mais reduzido, é muito mais enxuto. E a própria arquitetura ARM é mais enxuta também. Beleza, vamos lá. Como conectar um SQLite, um Xamarin quer dizer, ao SQL Server, né? Então vamos lá. A conexão se daria, você teria aqui um seu aplicativo feito em Xamarin, que está rodando local, se conectando a um SQL Server que estaria na internet, na web, né? Vou colocar internet porque o web é muito mais parecido, né, com páginas de internet. Então vamos lá. Você teria, deixa eu aumentar aqui o nosso quadrado, esse tipo de conexão. E aqui você teria falhas. Toda conexão local já pode ter falhas. Imagine quando nós temos a internet no meio, que é um ambiente instável, né? O usuário pode ter 3G, a 3G caiu, já era conexão. Beleza. Então, essa conexão ela é feita por meio de sockets. Qualquer conexão feita a um banco de dados é feita por meio de sockets. Só que tem um porém. Se você tem o ASP.NET ou qualquer outra tecnologia, e aí eu incluo PHP, Java, Ruby, até mesmo C Sharp com Windows Forms, né? Qualquer tecnologia que vá se comunicar com o banco de dados vai se comunicar por meio de sockets. Só que já existem dos fabricantes DLLs, ou seja, bibliotecas, para você fazer essa conexão. Essas bibliotecas você consegue facilmente baixar na internet e iniciar essa conexão. São os drivers, né? Os nossos drivers para os bancos de dados, para os bancos. Então esses drivers, eles são o quê? São um conjunto de classes, métodos, interfaces que fazem uso de sockets e te ajudam a conectar o ASP,
o PHP, o Java, a um banco de dados externo de uma forma muito mais simples. E esses drivers não existem para Xamarin. Primeiro ponto, né? Se existirem, será por meio de PCL, porque o Xamarin suporta PCL. Então a gente tem um primeiro problema que é em relação aos drivers, tá? Esses drivers, ele pode ser criado por você, mas é basicamente você ter que construir 2 ou 3 projetos a mais só para criar esses drivers. Então é muito complicado, não compensa. Bom, a alternativa que nós temos é o seguinte, é a conexão do Xamarin com o seu banco de dados por meio de serviço. Então você vai se comunicar com um serviço. Esse serviço pode ser construído com ASP.NET, com PHP, com Java. Geralmente utiliza como padrão para transferência de dados ou JSON ou XML, tá? Basicamente são os dois padrões existentes para essa transferência. E aí você consegue comunicar com o serviço, isso é simples, basta ter aqui uma API, né, um system. Uma biblioteca como system.http, .net.http, que você faz essa conexão. E aí o seu serviço, que foi construído com uma linguagem, terá os drivers para se comunicar com um SQL Server ou um MySQL ou um Oracle. Entenderam? Então esse é o comportamento padrão. Vamos lá. Com isso eu explico a dificuldade que você teria de conectar diretamente o Xamarin com o SQL Server. O mais fácil e o padrão utilizado é o Xamarin com o serviço e o serviço que tem uma linguagem de back-end com o SQL Server ou qualquer outro banco. Vamos lá, por que persistir apenas localmente? Na verdade não é apenas localmente, tá? Esse apenas, eu vou colocar um asterisco aqui, foi a sua pergunta, mas a gente pode persistir os dados por meio do serviço. Você pode enviar os dados do seu aplicativo para um serviço e o serviço salvar no SQL Server. E aí você vai consultar, você pega o seu aplicativo, consulta, pede para o serviço a informação, o serviço vai no SQL Server e te retorna. Beleza? Então nós temos um passo aqui. E por que apenas? Na verdade, tirando esse apenas, porque eu vou fazer a seguinte pergunta. Por que persistir localmente? Vamos lá. O seu aplicativo, geralmente, ele não está 100% conectado à internet. A sua 3G pode cair, 3G ou 4G, né, basicamente, pode cair. A sua conexão via Wi-Fi pode cair. A sua conexão até mesmo de cabo, né, via cabo, ela pode cair. Tudo isso, tudo que se trata de internet, se trata de uma informação que não é 100% confiável, não está 100% disponível, tá? Seria esse o significado. O servidor pode cair, o serviço, tanto o SQL Server pode cair, como o serviço web pode cair. Então a gente tem uma série de falhas. O que é interessante é que você tenha os dados, geralmente, dependendo do seu sistema, você tem os dados tanto localmente, eu vou colocar local, porque local você vai ter acesso mesmo que você esteja sem internet. Então você vai ter acesso offline, tá? Claro que nem todos os serviços é possível você ter o arquivo localmente. Vou dar um exemplo. Netflix, que é para assistir filme. Você não tem como assistir filme offline. Para isso, a Netflix fez o quê? A possibilidade de você baixar o filme e assistir depois, né? Então você vai sair, vai pegar um ônibus, um metrô, você baixa o filme, vai para o metrô, não tem acesso à internet e você assiste o filme, beleza? Então esse é um comportamento que a Netflix adotou. Você tem então a opção de ter acesso offline e online, no caso na Netflix, né? Mas para ter online precisa estar conectado. Então, quando você tem um aplicativo que precisa dos dados offline, você pega
e salva os dados localmente. Quando você tiver acesso à internet, você faz a sincronização dos dados. Vamos lá. Então, o interessante de persistir dados localmente é por causa do acesso offline, tá? Se você não precisar de acesso offline, você faz o seu aplicativo estando se comunicando toda hora, então dados vão e dados voltam com o seu serviço. Beleza? Ok. Próximo passo, próxima pergunta, né? Por que não foi abordado no curso? Na verdade, para você que inclusive já teve acesso ao curso anterior, ao primeiro curso que eu fiz, que é o de Xamarin, Desenvolvimento para Android, iOS e UWP, você já teve acesso a como consumir serviços. Nós temos aqui em dicas a aula 76, e 77, duas aulas explicando como é que a gente pode consumir um serviço. A gente utiliza um serviço online, que se eu não me engano, acho que é o ViaCep. Deixa eu mostrar aqui para você. É um web service que vai disponibilizar informações sobre o CEP que você deseja. Então eu tenho aqui o viacep.com.br/ws, que é uma abreviação de Web Service. Depois nós temos um CEP, que é de São Paulo, seguido pelo formato que eu quero, que pode ser JSON, pode ser XML, pode ser outras opções que estão descritas aqui, tá? Então eu acesso ele me retorna o JSON referente às informações que eu pedi. O CEP 01001000, ele vai me retornar a informação de que ele é da Praça da Sé, lá do ímpar, bairro é a Sé, São Paulo, UF São Paulo, e tem até o código do IBGE, beleza? Bom, isso daqui eu mostrei para você, mostrei assim para vocês, né, os alunos, como é que consome esse serviço utilizando o Xamarin, tá? O Xamarin, o C# e uma biblioteca portável, né, basicamente, portable. Para você consumir um serviço RESTful, eu até escrevi aqui para você, um serviço RESTful, que a maioria das vezes é o padrão, você precisa do GET, do PUT, do POST, do DELETE, tá? Todos essas opções, esses métodos que são métodos HTTP, podem ser consumidos com a mesma biblioteca que eu mostrei aqui. Basta você mudar o método. Então, se lá eu utilizo o getString async, você pode observar que lá vai ter algum método put, algum método post, algum método delete, tá? Então, eu dei esse conteúdo como, assim, eu considerei ele como dado no curso anterior, já que os alunos me pediam também essa ideia de como é que se consumia serviços no Xamarin, beleza? Então eu considerei ele como dado. Por que eu não abordei ele mais profundamente, tanto no curso anterior como nesse? Quando eu digo mais profundamente, eu estou falando de utilizar o put, o post e o delete. Primeiro porque eu ainda não conheço um web service aberto que nos dê a opção de utilizar o put, o post e o delete, tá? É a primeira opção. Não tem um web service aberto para isso, ou pelo menos eu não achei. Segundo, porque esses assuntos, se for para implementar, eu precisaria de uma linguagem de back-end, como o ASP.NET. E aí eu já entro em outro tema. É um outro tema isso daqui. Aqui já seria um tema de como construir um web service. Então, o nosso curso abordaria outro tema que é fora do foco do curso. Este tema abordaria, por exemplo, como você construir ou com ASP.NET Web Forms, ou ASP.NET MVC5 nesse caso, ou ASP.NET Core MVC. Então, existem muitas variáveis e uma quantidade muito grande de assunto que eu teria que abordar
se eu fosse falar de como construir um web service, tá? Esse assunto é fora do conteúdo, é fora do tema principal, que é o Xamarin, inclusive é muito fora, assim, não vou dizer 100% fora, mas seria muito trabalho para explicar um assunto que é um curso à parte, ok? Então, por isso eu não expliquei. Inclusive, eu estou falando só do ASP.NET. Você tem como construir com Java, com PHP, com Ruby, com Go, qualquer linguagem de programação dá para construir um web service. Por isso ele é um assunto à parte. Fora que o web service, se você for fazer um curso completo, vai ter que abordar segurança, como é que você faz segurança, autenticação e uma série de outras informações, tá ok? Então segue aí a minha explicação de como é que você deve proceder. Fica muito simples, tá? Não é nada de 7 cabeças. Você vai com certeza precisar de um assunto, de um conteúdo, conhecimento complementar, como um ASP.NET, por exemplo, para você construir o seu serviço, né? Mas você já tem conhecimentos de SQL Server, e aí você vai precisar de uma hospedagem e do seu aplicativo, que nesse caso não precisa de hospedagem nenhuma, né? O aplicativo ele é instalado no smartphone do usuário. Então você vai precisar de hospedagem para o seu serviço e para o seu SQL Server. Beleza? Bom, eu espero que tenha entendido aí. Qualquer dúvida que você tiver, você pode fazer novamente aí no fórum. Beleza? Até mais.